Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora Mãe da Divina Providência, providenciai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, tudo bem? Na aula de hoje, eu vou falar, complementando aquilo que nós falamos sobre a lei moral, eu vou falar sobre justiça, em especial hoje. A lei moral, ela está inscrita no coração de todos os homens, assim diz no Catecismo da Igreja Católica. O que significa estar inscrita no coração de todos os homens? Significa que ela é inerente à nossa natureza, ela faz parte da nossa vida e nós vivemos esta lei, né? Nós vivemos como uma graça dada a nós, concedida por Deus. Ela faz parte da natureza humana e não é possível arrancá-la diante de nós mesmos, pois ela é vivida no nosso interior, ela é vivida grandemente. O que significa esta lei moral que nós vivemos, ou às vezes nós não damos conta que ela exista e etc. Vou contar uma história para vocês bem brevemente. Na Segunda Guerra, havia um professor de filosofia que estava preso lá no gueto, lá no campo de concentração, na verdade, aonde ele realizava trabalhos e aonde ele aguardava talvez a sua morte, talvez a sua liberdade. Mas havia também um oficial nazista que sabia que aquele homem era um judeu famoso e um grande mestre, um grande professor de filosofia. Este nazista, desejoso de obter o conhecimento, ele quis aprender como aquele homem tinha tamanha sabedoria, tanto conhecimento sobre as coisas. Mandou chamá-lo algumas vezes e obrigou-lhe a ensinar a filosofia. Obrigou a ensinar tudo aquilo que sabia, principalmente os raciocínios rápidos da filosofia. E aquele professor destinou-se a ensinar o oficial nazista, mesmo sabendo que, ora, poderia morrer. Mas assim caminhou segundo a sua profissão. Num determinado momento, este professor questiona a este oficial nazista o que é a lei moral. O nazista coloca que a lei moral consiste em fazer o que é certo. Ora, é uma resposta até então que contempla, sim, um caminho. Mas o professor filósofo judeu coloca que a lei moral, ela nos faz discernir o que é certo e errado e nos torna bons ou maus segundo a nossa consciência. Nesse momento, o oficial nazista discorda totalmente e coloca isso como uma invenção judia ou cristã. O professor judeu questiona, então, o que é Deus? Este oficial nazista coloca que Deus é um ser que infinitamente está acima dos homens. Ora, mas que também é uma como invenção, pois ninguém pode conhecer a Deus. O judeu coloca, mas ele não está escrito dentro dos nossos corações? E o oficial nazista diz que não, isto é uma invenção, uma fábula contada para que nós nos distraiamos quanto a tudo aquilo que nós precisamos fazer. O professor de filosofia questiona novamente, então o que é a consciência? E o nazista coloca que a consciência é uma história inventada, que ela não existe.
Existe sim o dever e a obrigação. Consciência e lei moral, elas são atribuições colocadas profundamente dentro do nosso coração, dentro de nós mesmos. Nós vivemos isso. A lei moral, em particular, ela nos faz compreender sempre o que é certo. E muitas vezes a consciência nos acusa do que é certo e o que é errado, o que nos torna como que dependentes disto, o que nos torna como que nós não conseguimos retirar de nós mesmos a nossa consciência. Nesta história, continuando, o judeu, o professor, queria fazer que aquele oficial compreendesse verdadeiramente a questão da consciência e a lei moral que está inscrita nos nossos corações. Mas o nazista recusava-se a entender, pois ele já tinha suas opiniões formadas. Não acreditava que a nossa consciência é capaz de julgar certo e errado e acusar-nos perante aquilo que é bom ou mal. Então o professor se levanta, fica frente a frente com este oficial nazista e dá-lhe uma bofetada na sua cara, um grande tapa. O oficial nazista imediatamente saca a sua arma e aponta para a cabeça deste professor nazista. O professor olha para este oficial e pergunta para ele: olha, eu sei que você quer atirar em mim agora por causa do que eu fiz. Mas assim também eu sei que você deve estar se questionando por que eu tive esta atitude, por que eu lhe dei um tapa na sua cara. Ora, antes de você atirar em mim, irei te responder. Quando eu dei um tapa na sua cara, algo dentro de você, dentro do seu coração, disse que isto é errado, que isso não podia ser feito. E eis a sua reação. Você desejou atirar em mim, porque a lei moral que está dentro do teu coração disse que isso não deveria ter sido feito. Agora cabe a você julgar se deve atirar em mim ou não. Obviamente, o oficial nazista não atira no professor, porque ele lhe havia ensinado uma grande lição. A lição de que todos nós temos, de fato, uma lei moral inscrita nos nossos corações. E ela nos aponta para viver um caminho bom. E nos mostra o que é errado, o caminho mau. E a nossa consciência, a todo instante, nos faz voltar para o caminho bom. Lei moral é exatamente isto, exatamente este exemplo. Existe uma lei moral colocada dentro do nosso coração. Mas o que é então a justiça? A justiça é o perfeito equilíbrio que nos faz agir corretamente, como uma balança que nos aponta o certo e o errado, que nós devemos julgar. Mas como nós julgamos? Através da sabedoria. Justiça, então, ela vai se definir pelo equilíbrio entre as partes de um todo. Esse conceito de equilíbrio, na filosofia grega, está se relacionando com o conceito também de harmonia. Então vamos entender um pouco sobre o que é exatamente esta questão
de justiça. Imaginemos que exista um vão que você precisa encaixar alguma coisa, uma peça de motor. Não sei se quem já teve vontade de ver um motor funcionando, o motor de um carro. O que faz o movimento no carro são os pistões dentro do motor. São como que dentro de um cilindro, né? Dentro de um cano, que há uma parte que ela se movimenta segundo a combustão ali, segundo a queima do combustível, a explosão do combustível. Esta parte se chama pistão. Este pistão que se movimenta dentro deste cilindro, ele está justamente colocado dentro dele. Ele não pode ter folga, ele não bate nas paredes, porque na movimentação, na parede deste cilindro, ela deve estar como que justamente colocada. Não pode estar apertada, porque o aperto dará muita lentidão neste processo, e não pode estar folgada, porque se estiver folgada, ela balança. O fato de estar rente a esta parede do cilindro, nós dizemos que ele está justo. Quando você experimenta uma roupa, por exemplo, e esta roupa ela se adapta perfeitamente ao seu corpo, você diz que esta roupa está justa. Então, é possível que nós definamos, né, este conceito de justiça como uma perfeita adaptação a alguma coisa. Quando nós, por exemplo, precisamos julgar entre certo e errado, é necessário que na nossa consciência, na nossa mente, haja uma perfeita adaptação para que nem nós vivamos no errado, mas compreendamos aquilo que é certo. Eis o conceito de justiça. A questão, então, nem mais nem menos, mas sim justo. Na Roma antiga, a justiça era uma deusa representada com olhos vendados, né? A própria justiça hoje ela traz, né, esta imagem desta deusa romana, né, de uma mulher com os olhos vendados, carregando numa das mãos uma espada e na mão direita erguida a balança. Que a espada não seja nem muito ágil, mas a balança, que é a justiça, seja sempre pronta. E esta balança deve equilibrar as partes, ela deve julgar as partes, o certo e o errado. Na Idade Média, nós temos a ideia da justiça, vou passar o mouse aqui, que também carrega uma balança e sobre esta balança, está aqui, acima dela, nós temos a sabedoria. Porque esta mulher, a justiça, senhora sabedoria, que dará ao rei a graça de governar justamente, de poder atender ao seu povo, de poder também oferecer recursos àqueles de toda a corte, e poderá assim governar mediante toda a graça proveniente de Deus, que dá a sabedoria. Na Idade Média, a idade de um bom governo e de um mau governo fazia parte da educação dos príncipes da corte. Ele devia ser formado mediante o princípio da sabedoria, que pesava equilibradamente a balança da justiça. A justiça
é a personificação da sabedoria. Ou seja, nós, quando vivemos justamente, nós estamos trazendo para a nossa história, para a nossa vida, a própria sabedoria que provém de Deus. Ou seja, o homem justo se torna sábio, porque a sabedoria lhe confere a graça de viver a justiça. E esta justiça o tornará virtuoso. E virtuoso, com mais graça de Deus e segundo a sua vontade, ele se tornará santo. Nós paramos por aqui. Que Deus te abençoe, Maria gere Jesus nos nossos corações. Eu vou colocar os slides então abaixo aqui, para você estar copiando como tarefa no dia de hoje. Muito obrigado. Até lá.